A animação perdida do Flash, que ele destruiu toda a Liga da Justiça só pra salvar sua mãe. O Flash estava visitando o túmulo da sua mãe. Então ele começa a se questionar que ele poderia ter salvo ela, se ele fosse um pouco mais rápido. Então ele começa a correr. E de repente ele acorda no seu trabalho, meio desorientado e tal, só que as coisas estavam um pouco diferentes. E uma principal coisa estava totalmente diferente. Ele não estava com seus poderes. Sim, o Barry Allen não estava rápido. E além disso tudo, ele estava com a sua mãe viva. Ele não entende o que estava acontecendo. Mas mesmo assim ele fica muito feliz com aquilo ali, até porque o maior sonho dele era ter a sua mãe do seu lado. Mas mal sabia ele o que estava por vir. Ele começa a perceber que tudo tinha mudado. Sua mulher e sua filha não estavam ali. E estava prestes a ter a Terceira Guerra Mundial, por causa da Mulher Maravilha e do Aquaman. Vai atrás do Batman para tentar resolver aquela situação. Mas o Batman não é o Bruce, sim o Thomas Wayne, pai do Bruce. Pois o Bruce Wayne tinha morrido no beco. Aquele mundo tava completamente distorcido. A Liga da Justiça nem existia, cara. Ele percebe que tudo aquilo ali só poderia ter sido feito pelo Flash Reverso. Então o Flash, ele viu que ele tinha que retornar com seus poderes. Então ele refaz o acidente que aconteceu com ele. Ele quase morre, mas mesmo assim ele consegue os seus poderes de volta. Conseguiu usar sua velocidade e voltar no tempo e consertar tudo. Só que não dá certo. Isso porque aparentemente algum velocista estava prendendo o Flash ali. Ou seja, só poderia ser o Flash Reverso. E o único que poderia ajudar ele era o Superman, já que ele também era muito rápido. Só que, adivinha, o Superman não existia aí. Pelo menos não o Superman que ele conhecia. Pois o Superman desse mundo era uma cobaia do governo. Ele era magricelo e simplesmente inútil. E a única coisa que ele poderia fazer era tentar impedir pelo menos essa guerra de acontecer e salvar aquele mundo até ele conseguir resolver aquela situação. Só que nem isso ele consegue. Então quando ele vê as coisas simplesmente indo por água abaixo, o Flash Reverso aparece. E aí eles começam a lutar, porradaria, e o Flash começa a culpar ele por tudo aquilo ali. Só que aí vem o plot. O Flash Reverso fala que não foi ele, foi o próprio Flash que fez tudo aquilo ali. Quando ele salvou a mãe dele, deu toda aquela reação em cadeia. E agora o mundo ia acabar. E o Flash Reverso nem mesmo ligava pra isso, mesmo que ele morresse. Não ligaria, pois o Flash ia ser destruído. E era a única coisa que ele queria. Então simplesmente o Batman acaba com tudo aquilo. Simplesmente ele mata o Flash Reverso. Mesmo machucado, o Flash ele começa a correr pra conseguir voltar no tempo e impedir ele mesmo de fazer toda aquela merda. Então ele consegue voltar no tempo, impede ele mesmo de salvar a mãe dele e tudo volta ao normal. Eu falei, você conhecia ou lembrava dessa animação?